Acho que foi. E... Esperar todo mundo entrar. Boa noite. Ei, Lulu, já chegou? Eu vou já aqui chamar nossa super convidada. Tô mega empolgada para hoje. Luísa Gunter, enquanto vai todo mundo entrando. Enquanto vai todo mundo entrando, eu já vou lembrando quem é da turma. Não esquecer de fazer aquela movimentação de, né, dizer que vocês estão aí. Para quem não é da turma, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. A gente já vai se deliciar com um papo. Opa, entrar. Sim. Um papo muito esperado, né? Porque tô te chamando, Lu. Será que apareceu uma mensagem aqui? Acho que vai dar. Passei batom, já estou pronta. Que no teste não tinha. Uai, cadê? Oi. Ué, cadê você? Eu tô te ouvindo, mas não tô te Ai, vendo. uai, o que será? Eita, não sei. Pronto. Ah, deu. Apareceu agora? Sim. Eba! Gente, vocês estão ouvindo a gente direitinho? Thales já chegou, Márcia também, vi até Isaac aí. Só dei uma notícia pra gente, se tá tudo ok, imagem, som, pra gente começar. Lu, obrigada. Cadê a Betina? Não vai estar de dupla plus hoje? Ainda não. Acho que nesse momento oficial ela fica com vergonha, né? A gente fica, né? Imagina. Mas, né? Lu, eu quero super te agradecer. Desde o semestre passado que eu imaginava essa live com você, nas organizações, né, da disciplina, junto com meus monitores, que te amam, porque, né, que aluno do departamento que não te ama. E a gente acha que tem muito a ver o seu processo com as nossas discussões da cozinha. Então, já quero agradecer e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para todo mundo que está chegando. Cheguem mais, vão entrando. Gente, fiquem super à vontade para fazer todas as perguntas. A ideia dessa live é um bate-papo, né? E assim, me vejam como uma mediadora de vocês com a Lu, né? Claro que tem muitas coisas que eu anotei para falar, mas enfim, mais como um roteiro que a gente já combinou de fugir do roteiro, né? Que a gente Total. não consegue seguir Não totalmente. consegue, né? A gente faz isso só para que a gente seja levado um pouco a sério, né? Um roteiro. Exato, tá vendo? Ó, existe um roteiro, tá? Mas daqui a pouco eu amassa e joga ele fora. Ei, Sinara, boa noite. Adoro quando vai todo mundo chegando. Bom, e aí então, já que tá todo mundo chegando, como é que vai ser o nosso momentinho delícia de hoje? Para quem não é da disciplina, eu vou só muito rápido, tá, Lu, apresentar um pouquinho das nossas inquietações para todo mundo entender a curadoria. Basicamente é isso, né? Então, essa disciplina é uma disciplina da Universidade de Brasília, né? Departamento de Artes Visuais. A Alice Stefânia chegou, gente, que delícia! E essa disciplina, claro, como todo o restante da UNB, está acontecendo nesse formato remoto, à distância, essas palavras esquisitas que agora a gente fala toda hora, né? E então, por conta, obviamente, da pandemia, que a gente está aqui tentando sobreviver, enfim, apesar de tudo e de todos, a ideia, então, virou uma disciplina para o ambiente doméstico, né? Então, é uma disciplina completamente experimental, do jeito que eu estou montando a disciplina, né? E para a gente investigar os materiais que a gente tem ao nosso redor, né? Porque, obviamente, a gente consegue fazer arte a partir de qualquer material, com qualquer material. Então, esse é o mote da disciplina. A partir disso, a gente criou uma topologia mesmo da casa, como os módulos de investigação. Então, hoje a gente está na cozinha. E na cozinha, né, a gente já passou pelo quarto, pelo escritório, né? E então, para vocês entenderem as metáforas que
eu construí para pensar nessa disciplina, né? Então, enfim, o quarto como aquele espaço do sonho, da noite, né? Dos devaneios, sempre associando com o processo de construção da obra de arte, né? Com o processo criativo. Aí depois no escritório a gente passou para a etapa do planejamento, né? Pensar no escritório como esse espaço, né? Do plano. E agora a gente está com a mão na massa. Então, a ideia da cozinha é pensar em como que daquele projeto, daquele sonho, de tudo aquilo, a gente começa a estar no mundo. E só aí já é maravilhoso ter a Lu aqui com a gente, porque a Lu tem uma produção também, né, de performance, também no corpo social, né, na rua, e que a gente vai mostrar algumas imagens, a gente vai falar dessas relações para pensar essas experimentações que a cozinha proporciona, né, assim, experimentações do corpo mesmo, né, sensoriais, um momento onde a gente não tem só o estímulo visual, né, e também a gente vai falar de uma série da Lu, né, que ela coloca bastante no Instagram dela, eu não sei nem se você fala direito, tá, Lu? De Aracuru, De Aracaru, de Aracaru. significa vamos Guarani. Desculpa, cortou, significa Vamos comer em Guarani. vamos comer em Guarani. Então, mais um argumento de como a Lu é perfeita como residente da nossa cozinha. Então, isso era só para todo mundo entender, né, por que que a gente está aqui e quais são as nossas primeiras motivações. Lu, e aí, né? Primeira questão, a gente começa por onde? Por onde você quer começar? Estou aqui na dúvida. Eu quero começar agradecendo essa rica e feliz oportunidade de estar contigo nesse momento, Ah, matar um pouco a saudade, né? Assim, sim. que achei incrível a proposta da disciplina, né? De pensar o quarto, o escritório, a lavanderia, o banheiro, né? E que eu já fui me projetando em todos os lugares. Tô super acolhida pela cozinha, né? Eu, eu compreendo, assim, do grande privilégio que é pensar a partir desse espaço que é o coração do doméstico, né? Porque a festa pode estar acontecendo em todos os cantos, mas é na cozinha que a fofoca pega, né? É na cozinha que a gente sabe que está um lugar de comensalidade, de partilha, né? E de intimidade, né? Então, me Exato. sinto bem feliz, assim, nesse momento, assim, de estar ocupando esse espaço, né? Ai, que delícia, Lu. Eu já E a gente pode jogar também para o pessoal perguntar, quem quiser alguma coisa. Sim, Mas gente, já que perguntem, tem dois formatos, tanto faz, tá? Vocês podem colocar comentário aqui embaixo, onde está ali, adicione um comentário, ou vocês podem mandar uma pergunta numa caixinha de um balãozinho, né? De pergunta que tem uma interrogação, tanto faz, tá? Eu acho que então a gente pega desse gancho de pensar, né? A cozinha como esse espaço de comunhão, né? Uma das coisas que a gente conversou nessas últimas 2 semanas. Então, estamos juntando todo esse pessoal, né, aqui, né? Então, como você falou, né, o espaço da casa, lembrei das festas todas, né? A cozinha é o espaço, né? É quase que o começo e o fim da festa também, né? Assim, vira um ciclo, né? As coisas começam ali e o fim de festa é uma disputa de sofá e cozinha, né? Sempre tem aquela... E aí, Lu, nessa relação, né, da espiritualidade, né? Vamos trazer para cá. Uma coisa que a gente discutiu, né, com a minha turma, e que eu acho que é interessante a gente trazer para cá, é essa relação que os alimentos, né, obviamente, pelas culturas, né, trazem, né, de uma conexão tanto com uma ancestralidade. Então, sempre quando eu estou num clima bom na cozinha, minha avó está junto comigo, né? Então tem essa conexão que a gente faz e muitas vezes tem esse espaço de uma ancestralidade feminino, né? Na maioria das vezes, claro, não estou falando que é para todos, mas ainda com uma grande participação das matriarcas, né? Assim, como um ensinamento muito valioso que tem ali.
Então tem essa conexão espiritual, né, com a ancestralidade, e tem uma magia também do fazer, né? Tem uma percepção ali, né, no meio dos materiais, no meio da cebola e do coentro, o que quer que seja, né, que não é tão da ordem do racional, sabe? E que aí é uma ponte que a gente fez muito com o processo criativo, né? Porque tem um momento que você pode ter os instrumentos, né? Você tá com os lápis, os estiletes, sabe, todos os materiais propícios para a produção artística, mas só ter os ingredientes não fazem a obra, né? Então tem uma outra conexão aí que foge, que escapa do racional, né? E eu acho muito potente o tanto que você dá valor para isso. Seja, por exemplo, né, nos seus desenhos, né? Então, os seus desenhos, eles são muito elaborados, porque você investe muito tempo neles, mas você não perde o caráter, você não abandona, sabe? Você não deixa distante a garatuja, o desenho considerado inferior, porque é não acadêmico, não com a depuração de volumetria, por aí vai, sabe? Então você consegue trazer esses mundos, né, de um investimento, mas é um investimento seu ali, né, da sua linha, de uma construção dessas relações formais. Aí eu vou até mostrar algumas obras aqui, eu não sei se todo mundo consegue ver. Ficou diferente, de repente, meu Instagram, mas eu não sei se, de repente, você quer começar a falar das suas produções de desenho, enquanto eu coloco uma obra aqui, não sei porque que ele está com... Não, vai. Ele está querendo que eu compartilhe, não quero. Quero outra coisa. Peraí. Por que ele não... Ah, agora vai dar. Não vai dar. Gente, eu não estou conseguindo botar. Ele está querendo me dar um filtro. Eu não quero botar um filtro. Eu não estou conseguindo botar as obras. Não estou acreditando nisso. O que sempre aconteceu? Peraí. É aquele momento traídos pela tecnologia que entra outra parceria, né, no meio. Mas talvez pegar a partir desse gancho, a ancestralidade é uma questão que talvez não passe imediatamente na minha produção. Não é a partir daí o foco originário, né, digamos assim. Mas a questão da mediação com diferentes planos, que alguns podem chamar isso de espiritualidade, né? Então, assim, na minha trajetória, a questão que ela surgiu como um presente, né? Eu não vou dizer que eu sempre desenhava desde criança. A questão não é a partir daí. A questão é que o desenho voltou para mim no momento de reação acadêmica, né? Eu era aluna de antropologia e aí eu tive um momento de birra cognitiva, digamos assim, né? Uma certa birra e uma certa incompreensão de certos processos acadêmicos um pouco mais rígidos, assim, que eu pensava serem rígidos e que não me compadeciam, assim, do afeto. E aí nisso eu comecei a fazer desenhos porque era um material imediatamente disponível, né, assim. Ixi, deu uma falhada. Será que só para mim? Não. Ixi, Lu, ficou sem som. Não tô ouvindo. Alguém tá ouvindo, gente? Só eu. Tô sem, tá sem som. Ficou mudo, né? Eu tô vendo aqui se é comigo. Vocês estão me ouvindo? Ou a Lu ou nenhuma de nós duas? Bom, acho que eu vou ter que desconectar. Ah, vocês estão me ouvindo, mas não ouvindo a Lu. É isso? Beth Mori, dá uma notícia aí. Ah, não ouve a Lu. Lu, será que a gente desconecta? Tá, então vamos desconectar você e entrar de novo? Que tal? Pode ser? Ai, fiquei preocupada. Peraí. Vai dar certo, gente. Só um segundo. Não tô nem... Isso. Melhor, Lu. Acho que sim. Vamos lá.
Gente, quem chegou agora vai dar tudo certo. Vou conseguir chamar a Lu. Vai dar certo. Vou até botar aqui de volta. Fiquei nervosa. Espera aí. Vai. Obrigada, Márcia. Acho que é isso. Vamos ver. Todo mundo torcendo. A gente está falando de ancestralidade. Olha só o poder, né? De trazer as avós todas. Eu ouvi um som. Eu tô aqui. Aê, mas por que você não Só aparece? tá... Oi? Por que não aparece você? Que coisa. Porque tá me conectando. Ah, então tá. Eu vou aproveitar que já apareceu a opção de imagem e vou trazer uma imagem quando você está conectando, né? Dos seus desenhos bem para a gente ver. Então, a gente estava te ouvindo, Lu, só para te falar, né? Uhum. Aí, por que ele some? Eu estava mostrando uma imagem, mas de repente ele sumiu. Ih, gente, a tecnologia, como é que tá Mercúrio, hein? Eita, o que está acontecendo? É lua cheia também faz isso. A culpa nem sempre é de Mercúrio. Não é? A gente aqui com a lua Mas, cheia, ancestralidade e cozinha. Aí nossa, realmente é não muita tem energia. como o feminino não dar bugado, né? Ou seja, a gente não precisa nem elaborar muito argumento, que ele já está todo posto na própria existência da live. Mas aí eu acho que é um pouco isso, assim. Eu fui percebendo que o desenho não era meu, né? Se todos os processos até então, os processos relacionados a esses acúmulos de saberes, partiam de uma intensidade de vontade de querer dar conta, o desenho, toda vez que eu queria dar conta, ele se mostrava com uma outra autoridade, digamos assim, né? Ele tinha autoridade sobre mim e a minha vontade, na verdade, atrapalhava o processo, né? Ai, que maravilhoso. Né? Alunos, anotem. Aliás, todo mundo anote. Não, porque é isso, né? Tem essa intimidade, ela só acontece quando você está disposta a entender o que o desenho está te mostrando, né? Assim, eu sei que parece um papo de louco, mas é um pouco assim, né? Assim, de as formas, a composição, elas vão dando algumas pistas, né? E a intimidade, ela acontece aí. Então, você trazer isso para o desenho, eu acho de uma potência enorme, porque é o processo, né? Mas te interrompi, continua. Não, pode ficar à vontade, a gente está numa conversa, né? Assim. E aí eu ia percebendo que um estranhamento de que não era eu, enquanto pessoa que achava que era que estava desenhando, do mesmo jeito que tudo bem, eu leio, né? Eu frito um ovo, sou eu que estou fritando o ovo, mas assim, o desenho tinha uma outra autoridade sobre o processo, assim. E aí eu comecei a entrar no reconhecimento de que, nossa, é a minha mão que pensa o desenho, né? Então, assim, e aí eu fui toda feliz comentar com uma amiga e ela falou assim, ai, Luísa, que bobagem, é o corpo inteiro. E aí ali foi o meu primeiro choque, né? De que não, você realmente está ali enquanto algum tipo de instrumento e de processo mais amplo, que se você começar a imaginar que é a sua mão, que é a caneta, isso que você estava colocando anteriormente, assim, né? Que tem que ser o papel ideal e tem que ser a ferramenta, né? A caneta, eu tenho que estar num dia bom, não. Às vezes o melhor desenho acontece justamente nos dias mais melancólicos, assim, né? Porque você está nesse processo de interiorização. Então, assim, eu não sei ancestralidade, talvez no sentido que não estava sendo a primeira a passar por aquela experiência. E aí, ancestralidade conectada a toda e qualquer pessoa que já desenhou em algum momento. Essa Uhum. outra linhagem mais ampla, né, de desenhadores, digamos assim, para além de uma questão sanguínea de aonde está a minha herança nisso tudo, porque não fazia sentido fazer parte daquela herança se fosse pensar dessa forma, né, se fosse Uhum. pensar em uma tradição mais ampla, assim. Então, eu não sei. É isso. Eu vi que você botou uma foto de um desenho de observação da época, assim, né? Sim, sim. Pelo vivo. Eu tive a sorte, assim, aí nesse processo de descobrir o desenho, eu falei assim, gente, eu tenho que levar isso um pouco a sério. Aí eu fui produzindo. Então eu brincava que de dia eu era Maria, de noite eu era João. De dia eu fazia antropologia na UNB e teórica e lia e tal e tal. E à noite eu ia para o CONIC, que é um setor aqui de Brasília, perto da rodoviária. Então, assim,
A partir de umas 8, 9 da noite vai tendo um outro público, né, circulando ali naquele espaço, que até então, assim, até umas 6 da tarde é um espaço comercial, né? E aí depois das 6 da tarde vai tendo uma outra atmosfera e tal. E as aulas eram à noite, eu saía de lá umas 11, meia-noite, assim, dependendo do professor. E aí eu brincava que de noite eu era João ali naquele espaço e eu tentava fazer com que não se contaminassem. Nessa época eu tive a felicidade de ser aluna do Paulo Faria, né? E aí Olha, não sabia ele disso, que ótimo, é aluna da Clarice, eu tenho esse lado, assim, né? que De pessoas, legal. amigos queridos, assim, inverterem esse lugar também da hierarquia e da cumplicidade e de te educar, né? Estar nesse lugar de ser educado é muito bacana, é bonito, assim, né? Se colocar nesse lugar de saber o que vem também do outro, e eu estava muito disponível a esse processo, assim. Mas aí foi aquele choque, porque eu não gostava de lápis. Jamais gostei de lápis. Eu tinha uma questão de gastura com o barulho do lápis em cima da superfície do papel. Gastura, assim. Então, assim, e eu ficava incomodada porque era uma aula de desenho de modelo vivo e o lápis, e desenho de 1 minuto, de 30 segundos. Eu falei, meu Deus, isso aqui que eu faço. Aí o Paulo percebeu e falou assim, então toma. Aí ele me deu o bico de pena dele, né? O bico de pena e o tinteiro de nanquim, assim. Aí eu falei, uai, tá. Aí ele fez aquilo, depois assim, pensando que ela não vai dar conta, porque o negócio não vai secar a tempo. E ela vai se borrar e ela vai voltar pro lápis, né? Mentira, eu fazia um desenho super rápido e ia fazendo e falei assim, nossa, Paulo, você me salvou, né? Então, assim, nisso eu fui descobrindo também que eu não gostava de olhar as coisas. Porque, sim, elas já estavam ali, né? Então, eu percebi a estrutura formal, digamos assim, e isso que você estava chamando a atenção para a questão da volumetria. E eu fazia um esquema daquilo que não estava ali também, né? Claro que desenho de modelo vivo você tem que se aproximar daquilo que você está vendo, né? Por ser um desenho de observação. Mas eu não queria apenas desenhar o que estava posto. Eu queria acrescentar as outras coisas que não estão ali, mas que eu poderia ver, ou qualquer um poderia ver, né? Então isso começou a me interessar muito mais. E foi me dando uma outra liberdade para pensar esse espaço do desenho, né? Que talvez seja essa questão da transmutação, né? Desenhar o que já se encontra presente é um processo, mas acrescentar a esse real outras camadas me parecia tanto mais necessário naquele momento, né? De dar conta, não do que eu poderia ver, mas daquilo que eu gostaria de também presenciar, né? Muito Aí eu... bom. Isso que a Lu chamou ali, né? Não sei se agora então a gente vai para a transmutação, mas você falou, você trouxe o corpo também, né, Lu? E acho que esse aprendizado ele é muito importante, principalmente para o desenho, né? Porque a gente tem essa primeira impressão de que realmente a gente desenha só com a ponta dos dedos, né? Enfim, e que o corpo ele é um universo exclusivo da pintura, né? Principalmente mais contemporaneamente por conta das dimensões e tudo mais, quando na verdade não tem essa regra, né? E assim, a gente não consegue separar a mão do resto do corpo. E aí eu fico pensando, eu tive uma piração, né? Pensando na sua relação com a performance, né? Falando em corpo, que eu acho que é interessante também para a cozinha, porque a cozinha é também uma performance, né? Não só nesse sentido de muitas vezes você tem que estar disposta, né? Ao improviso, enfim, né? Principalmente quem gosta de cozinhar coisa, tirar até o aqui que você tem gastura, pegar a caneta. Okay, 4 cores. De pensar essa relação do corpo, né, da performance, principalmente quem gosta de cozinhar coisas salgadas, né, que uma temperatura pode ser completamente diferente, né, para a textura e para o cheiro e tudo mais, né. Tem uma coisa interessante do corpo que é na cozinha, né, que é essa simultaneidade sensorial, né, uma coisa que a gente trocou algumas conversinhas rápidas essas últimas semanas e que eu fico pensando muito nas suas performances, né, então foi outro link que eu fiquei pensando da sua prática, né, como artista, com a prática da cozinha, né? Porque a sua prática nas performances, elas têm esse caráter também experimental de, por mais que você planeje antecipadamente, né, ou estude alguns movimentos, né, tem uma relação com o entorno, né, tem uma relação
com a paisagem, não sei como é que isso traz, assim, não sei como é que isso acontece. Eu acho que como tem bastante estudante e artista aqui, né, com a gente hoje, eu sempre acho interessante pensar no processo, né, como que a imagem ou como que a ação, né, como que a arte vai sendo construída nessas suas performances, né, assim, pensar essa relação da experimentação, né, eu tenho que olhar o entorno todo e o meu corpo, como que eu organizo esse, que daí a composição ela é outra, né? É uma composição do corpo na paisagem, é uma composição de movimento, e muitas vezes você faz uma série fotográfica que eu queria mostrar aqui, e eu não sei o que está rolando, que eu não estou conseguindo mostrar a imagem. Ele deu o botãozinho de imagem para mim. Quando você veio, a imagem foi embora. Mas eu vou tentar. Eu não estou conseguindo, que loucura. A gente tem aqui também, a Nara tá colocando assim, tem uma cozinheira aqui também, a Nara Kodo, né? Opa! Né? É bom pensar assim esses espaços de partilha mesmo, assim, nos diferentes saberes acumulados. Mas voltando assim para a questão da performance, a performance também, né? Assim como o desenho, como trabalhar com um material mais definitivo, como a tinta impactou na capacidade de inventar e improvisar, ou não contribuiu. Eu já respondo essa pergunta, tá? Assim, de pensar esses materiais, assim. Mas pensando talvez começar então dessa pergunta, eu estava dizendo que eu fui experimentando na docina materiais, que a estrutura curricular lá te apresentava pintura, né, desenho de observação, e aí os nomes das disciplinas eram justamente pintura acrílica, né, não era pintura 1. Então naquele semestre você trabalharia, Pintura acrílica. Eu né, você detesto trabalha acrílica. com aquele material, assim. E aí, uma coisa que me surpreendia muito era a constância do conteúdo, né? No sentido que eu fui identificando uma gramaticologia, uma simbologia, uma iconologia própria, né? Uma gramática de visualidades, assim. E que elas acontecessem no papel e na caneta, ok, mas que elas se mantinham, né? Na tinta acrílica e se mantinham nos outros materiais, me assustava um pouco. Eu falava assim, nossa, então eu realmente estou sendo aqui só um portal mesmo, né? Um lugar em que essas coisas precisam de mim para acontecerem também, né? E aí eu nunca imaginei performance, não por nada, mas assim, eu nunca imaginei performance assim. E a vida me apresentou um bailarino, né? Que estava justamente nesse processo de ter dançado balé desde os 12 anos de idade e de estar experimentando, então, dança contemporânea, contato improvisação e, eventualmente, performance. E foi esse momento em que a gente se encontrou, assim, Ari Coelho, né? A gente ficou junto 7 anos, e aí a vida também me trouxe e me levou a ele, né? No sentido, assim, que a gente tem uma história bonita junto de aprendizado e talvez o lugar da espiritualidade, da ancestralidade entre também na compreensão do que é a morte, né? Do que é uma pessoa entrar e sair da sua vida, né? E aí, nesse lugar dele estar pesquisando outras possibilidades de corpo, eu falei, então vamos, né? Bora, estamos aqui, então vamos junto. Ele tinha eu naquele devaneio, né, do desejo assim, falei assim, nossa, agora eu vou ter uma técnica maravilhosa, vou corrigir minha postura, né? E tal, ele vai me educar dentro de um Na virtuosismo da técnica, disciplina do balé, né? Sim. do balé, e ele estava justamente fugindo desse lugar, né? Então esse era um lugar de embate nosso, que era assim, poxa, mas eu queria tanto técnica, e ele falava assim, não, mas o seu corpo já é disponível. Então você não precisa de técnica porque isso te atrapalharia o improviso, porque o corpo é disponível. E eu falei assim, não, muito pelo contrário. Técnica é um repertório, né? Isso era a minha compreensão. Então, entre nós dois, eu nunca conquistei a técnica dentro daquele lugar de nomenclatura, de saber o que é um plié, um développé, lá, 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 que era uma ansiedade minha. Eu me resignei a esse espaço de, ok, então eu vou dar a de louca e de fazer o que o meu corpo tiver afim. Porque era onde ele se sentia valorizado, porque ele estava tentando desconstruir a técnica dele. Porque o grande medo dele é ficar com esse corpo marcado, né? Aquele cara ali é um performer, mas na verdade é um bailarino. Então, assim, os processos da gente, a gente tinha um Muito processo interessante. de experimentar na rua, né? Assim, a gente já tinha isso, né?
porque era essa questão do olhar, de estar junto, ocupando o cotidiano, assim. Isso depois que você percebe, assim, né? Na hora era só parte do dia a dia. Depois aconteceu dessa forma, né? É, a primeira performance que era rastros era uma questão de palco, realmente uma ocupação de palco, então tinha marcação e tal. Depois a gente foi para uma que era o Políticos, que fez parte de um festival de performance do Corpus, que era uma ocupação ali do espaço da rodoviária, que era andar mais vagarosamente possível no meio das pessoas, impedindo elas de chegar na rodoviária na hora do rush de voltar para casa e pegar o ônibus, né? Então a ação era meio que de entrar na frente das pessoas. E aí depois a gente foi experimentando, até que chegou um determinado momento em que a gente Mas criou isso um... tudo coletivamente, né? Assim, tô pensando assim, no processo. Ou você e o Ari já chegaram com essa proposta, ou foi uma proposta do Corpus, assim? Eu Não, até não separei é? imagens do Corpus aqui, mas a Zuleika... Ei, Zuleika, que bom que você está aqui. Já me avisou que não dá mais para compartilhar. Fiquei chateada, mas a gente descreve, né? Professor de arte, a gente consegue descrever imagens. O Corpus foi um presente, foi outro presente, digamos assim, né? O que aconteceu é que, eventualmente, o Ari, ele teve um câncer, né? Foi diagnosticado um câncer na amígdala dele, um câncer muito agressivo, que precisava de uma intervenção imediata no tratamento e uma dose muito alta de quimioterapia. Então, assim, que era meio que o que os médicos chamaram de uma quimioterapia da misericórdia, né? Ou matava ou curava, porque provavelmente ele morreria de qualquer jeito, então o processo foi esse, né? E aí o corpo dele ficou extremamente frágil, né? E o grande susto foi um dia que ele resolveu descer na portaria, pegar o jornal na guarita, e ele demorou mais de meia hora, mais de 40 minutos, foi, né? Porque o corpo dele não conseguia. E nesse processo que ele desceu, ele tirou uma foto dele na pilastra, assim, né? E aquilo ali para mim foi muito escultural. E aí a partir daquilo ali foi um momento de resgate, de que esse corpo precisa se ocupar. Esse corpo que estava tão apto ao movimento, né, agora tão fragilizado, precisa resgatar uma oportunidade de pose, digamos assim, né? Porque balé é uma questão de pose, né? A dança é uma questão de visualidade também, porque ela é performance para quem faz, né? Para todos os outros, ela é uma visualidade a mais, né? Dentro do cenário de uma paisagem, assim. Seja o palco, seja um foyer, o que seja, assim. E aí nisso a gente começou. Então as séries acabavam sendo meio que uma conquista do cotidiano, no sentido assim, o que dá tempo? O que a gente precisa ver? Para onde você não foi ainda, né? A gente entrou nessa dinâmica, assim. Então, a primeira performance mesmo aconteceu ali na Praça dos Cristais, que no sentido de consciência, né? Que era o corpo dele vindo, ele estava, sei lá, tinha alguma coisa que era vermelha, alguma coisa que era azul, alguma coisa que chamou a atenção, e eu comecei a tirar foto do corpo dele vindo. E nisso ficou essa sequência de imagens, aquela coisa mesmo de registrar o movimento, né? E aí, a partir disso, a gente fez primeiro umas 15 séries nesses últimos 6 meses, assim, né, do ano, assim, porque foi entre junho que o diagnóstico do câncer veio até o final desse ciclo primeiro de quimioterapia. E nisso, o Corpus Informáticos nos pegou no laço, assim, de falar assim, bora para a ação, né? E com o Corpus, assim, a Bia Medeiros, ela tem uma dinâmica de bando, que ela chama, né? De que não tem autoria, não tem combinados, não tem cumplicidade. O que tem é cumplicidade. Então, bora que bora, né? Então, a gente sabe o que é que a gente está fazendo mais ou menos, mas a gente está atuando conjuntamente, dentro de possibilidades de estar ali na presença um do outro, né? Quando E começa... isso é muito legal, né, Lu? Assim, porque eu acho que é uma coisa que nem sempre. Desculpa te interromper, mas é porque eu acho que, como a gente tem bastante aluno aqui, né, do departamento ouvindo a gente, né, e, enfim, óbvio, também outros artistas, essa noção de grupo, ela faz tanta falta no nosso departamento, em especial, né, departamento de artes visuais. A gente está muito acostumado com esse momento de ateliê muito solitário, né, que é mais incentivado uma prática solitária do que as práticas coletivas, que acho que o pessoal do teatro, o pessoal da dança já tem uma outra vivência, até música, né, pela orquestra de câmara e por aí vai. Então, acho que das artes a gente é mais solitário, cinema também, super da galera, e faz falta, né, faz falta isso, né, acabar com a autoria e desenvolver uma habilidade, uma inteligência do coletivo, né, assim,
até onde um consegue ir, como que eu suporto, né? No sentido de suporte, né? Não de aguentar, né? E acho que essa relação que você está trazendo agora é muito interessante para a gente pensar também, né? Assim, e também que eu acho que tem a ver com a cozinha, né? Tô pensando assim, no ritmo da cozinha, né? De cada um faz uma parte, tem uma coletividade, né? Assim, E você enfim. faz para o outro também, você faz com o outro, para o outro, e não necessariamente você, né, plantou a batata, o cheiro verde, né? Então tem outros também, né? A pessoa que te vendeu a comida e você passou no caixa do supermercado, ela faz parte, talvez, da sua refeição, né? Então não sei também onde que estão os níveis de partilha, assim, de cada um, como é que a gente percebe, né? Assim, esses lugares de convívio, assim. Mas com Corpus era bastante isso, e coincidiu de ser uma sequência de festivais, né? Foi um festival roçadeiro lá em Goiânia, que aí a gente ficou 4 dias juntos, assim, aí tinha um próprio festival, né? A proposta do Corpus, de Corpus política e tal, que é uma outra ação, assim, e aí nisso encerrou o ano, né? E aí no ano seguinte, aquelas 15 fotodanças viraram 80, né? 80 séries diferentes. E no ano seguinte, nos próximos 6 meses, foram mais de 120. Sendo que nessas séries, às vezes, assim, a questão, às vezes eram 3 fotos, às vezes eram 80 fotos, às vezes eram 20 fotos. E era uma questão de ver algo e de posar, né? De criar diálogo com aquilo que estava sendo visto. Se fosse uma sombra, se fosse uma porta, se fosse uma árvore, né? Porque antes disso foi uma questão que surgiu ainda, sei lá, talvez uns 3, 4 anos antes, que era o tal de performar alteridades, né? A gente começou a pensar o que era a performance da alteridade, quem é a alteridade, para quem você dança, né? Se a performance às 3 horas da manhã, quando eu acordo, no meio da noite, vou beber água porque tá seco em Brasília, e se eu invento tirar a meleca do nariz, esfregar na parede e declamar um poema, se aquilo é uma performance ou não, porque ninguém viu, né? Porque eu não planejei, porque aquilo ali foi da área do espontâneo, né? Então a gente tinha uma questão com relação ao espontâneo e com relação ao outro. Quem é o outro, né? Porque teve uma vez assim, que acho que uma das meninas nasceu, provavelmente a Emília, assim, estava tendo um espetáculo de um grupo de dança contemporânea no Museu Nacional. E aí a gente ficou naquele impasse, será que a gente vai, será que a gente não vai? A gente está com criança pequena, e se chorar, né? E se incomodar, tal e tal. E nesse impasse de vamos ou não vamos, eu falei, a gente vai, qualquer coisa chorou, a gente sai, bota o peito na boca, tá tudo certo, né? E aí, quando a gente chegou, tinha como se fossem 8, 9 pessoas dançando e 4 pessoas na plateia. Sendo que dessas 4 pessoas, nós éramos 2. Então, se a gente não estivesse lá, tinha 2 pessoas na plateia. E aquilo ali foi um susto pra gente. No sentido de, assim, nossa, toda essa movimentação de produção, de espaço, de divulgação, que a gente sabe que tem Tudo também, né? para ter 2 pessoas, Uhum. entendeu? E aí a gente começou, uai, se não tivesse ninguém? Será que eles dançariam se não tivesse ninguém? E aí nisso a gente começou uma pesquisa de dançar para ninguém. Quem são os ninguéms? Né? Sendo que todo mundo é um alguém, né? Todo mundo foi a barriga de alguém, todo mundo existe e é alguém, assim. Então, o que é o ninguém, né? E aí nisso a gente começou essa pesquisa, que viraram vídeos, né? Tem um canal, assim, uns vídeos experimentais, aí isso foi um outro projeto, assim. Mas aí quando chegou esse momento da doença e do corpo frágil, esse dançar para alguém começou a ser dançar para a sombra, dançar para a árvore, dançar para a nuvem, dançar para, né? E aí Claro. realmente né, não tinha um roteiro, né? As performances anteriores, quando elas começaram a acontecer, elas tinham o que a gente chamava de um improviso combinado. A gente tinha marcações, né? A gente tinha, o mais importante era um título para nomear aquilo que a gente gostaria de fazer, né? E deixar o corpo à disposição. Então a gente tinha a lógica que a gente seguia era assim, não dá para você falar assim, para todo mundo que agora eu vou fazer o performance, que o nome disso é teatro, né? Toca a sineta, né? Apaga as luzes, abre a cortina e agora começou. Não, a gente queria algo que fosse parte daquele circuito meio que do imperceptível e de repente, ué, tá acontecendo alguma coisa? Esse susto, a gente queria esse susto, né? De ué, começou? Quando é que começou? Né? O que eu perdi? A gente queria esse lugar, assim. Né? Então, assim, entre nós dois, a gente começava a circular um ambiente
E aí a gente tinha uma marcação. Então, quando um achava que dava para começar, tinha alguma coisa assim, fica pulando sem parar, né? Começa a coçar a cabeça sem parar, né? Começa a movimentar o braço sem parar. Ah, eu sei que começou. Então, pronto, aí a gente começava. Quando chegava na metade da energia, né? Que era o que a gente estipulou como sendo a metade da minha energia, né? Porque é aquela brincadeira. Ah, para ir para Belo Horizonte são 800 quilômetros. Não, não são 800 quilômetros de Brasília, são 1.600, que você precisa ir e voltar, né? Então, assim, a gente tinha a lógica de o que é a sua energia para você fazer essa performance, né? Então, quando chegasse na metade, tinha que ter alguma outra marca. Então, se a primeira marca era ficar pulando sem parar, a segunda marca é se joga no chão e se põe de pé de novo. Se joga no chão e se põe de pé de novo, porque eu sei que você chegou na metade da sua energia, que pode ser diferente da metade da minha. Mas então agora eu tenho que respeitar que você chegou na metade da sua, então agora a gente sei que eu vou finalizar. E aí depois tinha uma terceira marca que era como finalizar, né? Então, para finalizar, a gente agora vai sair correndo atrás de uma pessoa e empurrar ela contra a parede. Ok, então vai ser isso. Então eu sei que terminou, né? Então, assim, essas dimensões, assim, de como você organiza a sua ação dentro de um combinado que é improvisado, que está autorizado ao improviso, né? No sentido que é necessário que aconteça, mas que existem intenções muito sutis, né? De que a gente brincava assim, você faz sabendo que o outro vai participar, sendo que não constrangendo o outro a querer fazer parte daquilo também, né? Uhum. Não sei, é um pouco isso, assim. E aí nisso, como o corpo dele foi ficando frágil, esse lugar foi sendo substituído realmente por essas fotodanças, né? E que aí a gente teve a oportunidade de participar do Transborda, né? Que é um prêmio aqui de arte contemporânea em Brasília, e a gente ficou aos cuidados do Moacir dos Anjos à época, né? E ele, junto com o Agnaldo Faria, eles faziam meio grossa da Nossa, gente, foi mal. Tem uma moto aqui. Home não, office é um inferno. Ah, que saudade do mas nem campo. passou o carro do ovo ainda, querida. Ainda Tipo bem assim, nesse horário, porque de tarde passou. passou o carro do ovo. Mas aí, assim, eles ficavam falando assim, nossa, que trabalho que vocês se dão, né? Porque vocês pegam um movimento, aí vocês tiram foto, quer dizer que vocês transformam o movimento numa coisa estática, para depois criar um diagrama, imagens e movimento. Não, tá tudo certo, Cissa, não Tá tem dando problema, pra ouvir, né? Tá, foi mal. né? Socorro. Então, assim, como que é isso? E aí voltava para esse lugar de escolher. Mas então, Lu, a fotografia, ela não entrou no começo, assim, né? Nessa primeira experimentação, nessas primeiras conversas entre os corpos, né? Pelo que eu tô entendendo, Entrar, a fotografia né, de dançar para ninguém, né? Assim, não, já pelo tinha contrário, ali, já era o tinha. registro, já era um vídeo, a gente chamava de videodança experimental na época, né? Realmente era videodança experimental. Tem no canal tem um canal de Dupla Plus, assim, em algum lugar do YouTube, Pois eu é, eu tinha, separei vários, mas eu não consigo compartilhar, eu tô eu absolutamente. gostava de pensar os algoritmos do YouTube, né? Não colocar no Vimeo, né? O Vimeo não me interessava, porque o Vimeo era muito artístico, digamos assim. E a gente queria essa bandalheira do cotidiano, né? Do logaritmo puxar aquele videodance e botar do lado de um anúncio de pizza, de alguma outra bagaceira qualquer cotidiana, assim, entendeu? Muito bom. Nossa curiosidade era essa. E tinha uma coisa do fracasso que nos interessava. Tipo Sim. assim, não Uhum. queria que só teve 3 visualizações massa. Então a gente conquistou a meta. Entendeu? Quer dizer, ninguém. Porque assim, não faria sentido você dançar para ninguém e as pessoas verem. Seria contraditório, seria um contrassenso. Então, o fato de estar disseminado e perdido na rede, não sendo visto por ninguém, mas tendo sido feito, né? Porque a prioridade era fazer. E não circular dentro de um circuito de inscrição, de legitimidade, de porque fulano disse que é. Isso não interessava tanto a gente. Interessava era que a coisa fosse feita, né? Então, assim, na época, a questão do registro era também uma possibilidade de experimentação, né? De que você via o seu corpo e aí você podia botar de trás para frente, você podia acelerar, você poderia brincar, né? E aí nisso eu ficava assim, tá vendo? Agora eu vou conquistar a técnica. Agora eu vou conseguir fingir que eu sei fazer um plié, né? Porque é só botar no play aí Mas e fazer rapidinho. uma colagem e eu vou fazer. Aí ele ficava
curioso, assim, né? Você tá burlando. Eu falei, mas é para isso que a gente está aqui, né? A arte também é sobre essa mentira, né? É Mas sobre criar. ele não curtia esse golpe? Achava o máximo, Ah, tá. imagina, Porque, poxa, o Ari sempre foi, né? O né? provocador maior, né? Que passou pelas nossas vidas. Tinha isso de maravilhoso, né? Estabilizar bastante, né? Sim. Nossa, Lu, É, muito legal, porque assim, eu tinha notado aqui, né, eu, na minha viagem com a cozinha, e, gente, tá que chega gente linda, perguntem, viu? Cacá tá aí. E Guinho, lindo, querido, privilégio nosso ter você aqui com a gente. Eu fiquei pirando nas suas performances relacionadas com a cozinha, com os punks, né? A tal da plantas alimentícias não convencionais, ah, porque eu fiquei pensando nisso, né, do não convencional. E acho que você, agora, na sua fala, né, você trouxe essa aceitação super bela do erro, né, e do contraditório, que é uma coisa que muitas vezes a gente pega uma birra como se fosse possível, né, descartar, né, não passar pelo erro, não experimentar nada disso, né, e de propósito vocês buscavam, né, esse fracasso como norte, né? E assim, uma contradição não é um problema para a arte, claro que não, né? Mas assim, a gente ainda tem alguns que acham, né, que a arte opera como se fosse ciência, né? Como se a gente tivesse uma cumprir lógica. a BNT, né? Não precisa. Espero nosso de todo dia, né? Então, assim, mas é muito importante esse espaço de subversão que você coloca de propósito, né? Assim, então, como colocar numa ação, né? Uma ação que é para ninguém e que ao mesmo tempo que é para ninguém está na rede, porque está na rede, ok. Beleza, não vai para o Vimeo para não ter uma super visualização. Mas está na rede, sabe? Ao longo do tempo, pode ser que outras pessoas vejam, pode ser que, né, alguém pesque e vire, sei lá, né? Uma coisa incrível. Mas isso é o menos importante, sabe? Acho que a Não, busca. tem uns ali que estão há mais de 7 anos e tem 3 visualizações ainda. Então a gente está conseguindo bater a Não meta depois de de ficar hoje. Não, Gente, por favor, não vão estragar a meta da Lu, tá? Vamos combinar cada um por dia, tá? Tô mas brincando. essa coisa voltando lá para talvez a coisa da cozinha, né, do jaracaru, assim, é porque o Ari, ele teve aquela brincadeira da avó índia, né, ele tinha uma avó que falava Guarani e ensinou o Guarani para ele. Olha Né? que Então, ótimo. jaracaru é justamente essa coisa do vamos comer, porque como o câncer era na garganta, tinha essa questão da comida, da alimentação que era muito difícil, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa de alimentos, né? Então aquilo ali realmente é um inventário, né? Daquilo que ele conseguia comer ou que não conseguia mais comer. E aí são poucas fotos, na verdade, desse período, né? Essa série foi continuando depois, porque eu fiquei durante esse tempo da doença dele muito ocupada nessa preocupação do que ele dava conta de comer. E aí, com essa ausência dele, a cozinha perdeu a graça. Claro, perde a graça, normal, né? E Uhum. aí eu demorei a resgatar esse espaço de cuidado do outro através da comida, né? E uma das formas de resgatar foi justamente através dessa série, né? Então ali realmente é um inventário não apenas do biológico, talvez uma aproximação seja com a Raquel Nava, né? No sentido de você pensar como o alimento é cultural, é natural, é industrial, é artificial, né? Quais são essas camadas do regional, do internacional, onde que é possível pensar todas essas dimensões, assim, né? E ali, para mim, na verdade, é uma coreografia. Eu só posso Ah, atuar. eu ia te perguntar se a dança entrava ali, porque a gente discutiu. Gente, que pena que a gente não está conseguindo compartilhar imagens, tá? Peço desculpas, não sabia. A próxima vez eu vou imprimir as imagens para mostrar aqui, porque até a última live eu conseguia mostrar para todo mundo. Mas para quem não segue a Lu, primeiro começa a seguir agora, já entra no Instagram dela, já dá uma olhada. Mas essa série que ela está falando, ela apresenta os alimentos, né? E assim, na aula passada, com a turma, a gente ficou pirando no gestual, né, da apresentação então tem, sei lá, cebola, né, pão, cenoura,
granulado, né, de confeito de festa, enfim, né, tudo que passou pela sua cozinha, né, eu fico imaginando assim, tem essa relação do cotidiano, mas o gesto é muito presente, né, então até que ponto esse gesto, ele é uma dança, ele é uma coreografia, ele é uma apresentação, ou não é da ordem do gestual, seria mais performático, então eu estava com essa questão para te fazer, já que você está aí. Então, é realmente assim, então se as fotos Obrigado, Jonathan. Já botou aí, para quem não segue a Lu, já chega. as fotos do Dupla Plus, elas são a questão da dupla, justamente assim, quando o Ari desencarna, eu falo assim, como é que eu vou ser Dupla Plus se faltou o outro, né? Agora não tem mais essas séries, né? Aí depois eu fui perceber que o outro era o outro fotográfico, né? No sentido, qualquer pessoa que estivesse do outro lado da imagem, sendo realizando a imagem comigo, sendo vendo, né? Vendo a imagem, também seria o meu outro, a minha dupla, né? E aí, com as fotos do de Aracaru, que é essa manipulografia, né? Que aí depois eu fui fazer o hashtag manipulografia, assim, que é justamente a coreografia da mão. Então, uma mão tá segurando a câmera, então era essa minha dupla, né? Ao fazer algo pelo outro, não deixe que sua mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo, né? Que essas questões de regras de espiritualidade e caridade, né? Não permita que a sua mão esquerda saiba o que a mão direita faz, assim. Então, enquanto uma estava dançando, a outra estava tirando a foto. Né? E aí, realmente, são várias. Eu vou escolher uma dentro dessas 20, às vezes 3, dependendo da luz, dependendo de como que aquele objeto consegue ser segurável, né? Que não é como eu seguro, é como ele é segurável e que tipo de imagem aquilo causa, assim, né? E aí eu fui percebendo que tem a questão da unha, né? As cores, talvez a parede, né? Então, tem uma parede de cozinha lá em casa que é lilás. Tem agora um espaço que é vermelho, né? Tinha uma parede que era cinza. Então, esse lugar era um primeiro lugar de contraste. E depois o próximo lugar... Mas ele tá como uma cenografia, assim. Você pensa Não, mas é também. a parede, só a parede. É só a parede mesmo. E é realmente um ambiente culinário, né? Essas séries começaram numa cozinha, foram para uma outra, são em 3 cozinhas, né? Já acontecem em 3 cozinhas. Então é a parede da cozinha. A primeira parede da cozinha foi cinza, depois lilás e agora vermelha. Assim. Então são esses lugares de eu estou na cozinha e isso está acontecendo aqui, eu estou segurando esse alimento, esse aqui e agora, né? E aí, como esse alimento é segurado? E eu tinha uma questão que era uma questão de pintar unha era importante para mim. Era um lugar quase que de saúde mental, assim, né? E aí eu fui vendo que a unha e aquilo ali ficava interessante, mas também ficava interessante quando a unha começava a descascar. Que não precisava estar a unha perfeita. Então, se a unha estava perfeita naquele dia, eu aproveitava para tirar o máximo de foto possível naquele dia. Então, tem uma unha dourada que aparece muitas vezes, uma unha rosa, uma unha azul, tal, né? Mas fora isso, quando a unha começava a descascar, eu falei assim, ai, delícia, né? Tá descascado, tá craquelado, então agora dá também um outro lugar de sentido, né? E aí poderia ser percebido como pintura, né? Então, esse retorno eu tive uma vez com relação às fotos do Dupla Plus da Gisele, né? A Gisele Carriconde, uma vez ela disse assim, nossa, mas essas fotos, quando você escolhe apenas uma dentro de uma série, né? Dentro de uma série de fotodanças, na verdade você está transformando isso em uma pintura, pela questão da cor, da textura, do enquadramento, tal e tal e tal. Eu falei, ai que delícia. Então, Tô tentando. Opa, gosto, porque é isso, a gente tem o nosso processo, mas o nosso processo se completa no olhar do outro, né? E nessa troca de como aquilo é percebido e como que ali vai gerar uma outra possibilidade de processo, de pesquisa, de poética, né? E aí a questão quando eu vi que também estava acontecendo, né? Com essa manipulografia, aí surge esse hashtag manipulografia, né? Eu brincava até ano passado que se alguém perguntasse qual era a minha linguagem não ia ser mais pintura, dança, fotografia, agora a minha linguagem ia ser hashtag, né? Eu ia ser a rainha dos hashtags na arte, assim, porque... E aí nisso eu fui, feiralogia, tinha toda uma pesquisa de feira, tinha uma pesquisa de manipulografia, depois uma pesquisa... E isso foi indo, assim, né? Essa criação de lugares de inventário para que a imagem ocupasse o mundo, mas pudesse ser resgatada, né? Porque essa lógica da saturação da imagem. Tem imagem demais no mundo já e vamos colocar mais um pouquinho. Né? Porque às vezes eu não estou vendo as imagens que eu gostaria, né? Às vezes a mídia ela nos oprime com certas imagens, com certas pessoas, com certas opiniões, depoimentos que não são necessariamente aquelas que eu queria que tivessem ali. Então bora saturar. Né? Bora fazer uma guerrilha semiológica
por esse lugar também, né? De imagens subversivas, estranhas, né? Desnecessárias, né? E aí, Deslocadas, né? Porque tem isso. uai, por que isso, né? Por que que essa manga tem caracol em cima, né? Por Ai, que que adorei essa, aliás. Por que que tem um resto de uma casca de mandioca, né? Por que que essa laranja podre, essa mexerica podre tá aí, né? Isso. Mofada. E também, né, Lu, assim, das imagens, porque acho que isso. Ai, obrigada, Nick, eu estava angustiada. Eu pedi para o meu amado monitor, o pródigo aí, para ele sempre me alertar de tempo, porque tempo é uma questão, quem me conhece sabe, eu tenho uma certa dificuldade. E eu fiquei sem relógio, gente, esqueci o relógio lá fora, então, assim, né? Mas obrigada. E aí, É, assim, Lu, nessa, beijo, amado monitor. Volte daqui a 15 minutos para me avisar de novo, por favor. Nessa coisa das cores e da apresentação, do gestual, da fotografia e da pintura, é muito mais fácil a gente lembrar do lado da beleza, né? Do lado da sedução, né? Do lado que agrada, né? Porque tem muitas imagens belas que você coloca lá, mas tem também a laranja já amassada, tem com mais bagaço do que qualquer outra coisa, né? Tem a casca do abacaxi. E acho que a cozinha também tem essa conexão maravilhosa, né? Do lixo com luxo, né? Então tem esses dois mundos, assim, no luxo no sentido mais refinado mesmo do banquete da Maria Antonieta, né? Estamos ali pensando no brioche da Maria Antonieta, no rococó todo, né? Com todo aquele glamour exagerado, excessivo, que dá enjoo de tanta beleza, né? E tem o lixo, né? Então, assim, a cozinha, ela é também esse espaço do descarte, ela é esse espaço de, do não aproveitamento, do desperdício, né? A gente falou bastante disso, né, numa última aula, e eu acho que é interessante que você também não deixe esse lado da cozinha, né? Você não finge que não existe esse lado, né, do lixo e tudo mais. Então tem, né? Tem o caramujo, apesar de ser também, né? Não é necessariamente lixo, mas é um bicho que está ali, né? Se alimentando, tem a comida já estragada, tem a casca, né? Tem o resto que você coloca ali, e quando você coloca igualmente na apresentação, né, do movimento. Então, assim, como que é essa relação? Você pensa, você chega a fazer algum equilíbrio de, não, de repente tá faltando um lixinho aqui, não há uma reflexão, e é só uma coisa sua mesmo, de considerar esse universo amplo e contraditório, né, da cozinha, da invasão dos bichos. começou a fala nesse lugar da lua cheia, do Mercúrio retrógrado, né? O nome disso é Lua em Libra. O nome disso é Lua em Nem sei o Libra. que isso quer dizer, mas eu sempre faço uma cara de muito entendida e eu quero sempre saber. Olha, O que é né? isso, Lua em Isso Libra? Me é que explique. você busca o belo. Você busca Ah, equilibrar o belo na vida, assim, né? Então, entendi. Kleber botou aí a questão dos sofás. Isso aí é uma outra série, de Kleber, assim, né? Então, se você É, começa a ter sofás descartados, gente, e, poxa, aquilo ali é um, é um contexto, né? Também, para as fotos né? Você vai passando de carro, que era isso, assim. Passa de carro, para, dá ré, volta, para. Tira foto com esse sofá. A gente, foto quem com não entendeu isso que o Kleber falou, dá uma olhada nas imagens da Lua, mas é luz, Isso aí já tá em outro. Aí volta para as loucuras de cada um, né? A rainha do hashtag, a rainha do Instagram, porque não basta ter um e a Instagram. rainha dos títulos maravilhosos, né, Lu? Ah, Pensando mas nas você também é. Não, mas Você assim, é uma coisa que eu olho para você e falo, ela é tão genial, porque você traz esse mundo também para os títulos, para as frases e para os seus imperativos, né? Que são incríveis também, que, enfim, vocês vão ter que olhar no Instagram da Lu, porque eu não consigo compartilhar. Mas como que é essa relação com a palavra? eu também. É porque eu fico pensando assim, quantas coisas simultaneamente você pode fazer, né? Esse negócio de falar assim, artista é pouco, é um rótulo, é pouco, entendeu? Então, assim, o artista etc. do Basbaum, bacana, já é um etc, né? Um pouco a mais, assim. Mas se dentro de algo você conseguir fazer foto e o outro percebe como pintura, e o título faz com que seja literatura, e você circular na internet faz com que seja comunicação, e você ter um discurso XYZ faz com que seja sociologia, massa. Né? Você vai acumulando lugares de discurso e de existência no real, né?
Porque uma coisa que justamente assim, a conversa também foi do início, esse meu lugar de embate com o acadêmico. Me incomodava demais pensar nesse lugar da separação disciplinar, né? Aquela coisa do Foucault, né? Então, assim, aquela coisa do Foucault é ótima, né? Super íntimo. Foucault vem Foi. aqui, ó, Esse problema com a academia, sabe aquela coisa do Foucault? aquela coisa do Foucault total, né? A ordem do discurso, tal e tal, né? Que esses compartimentos dos saberes, assim. A vida não é assim, né? A vida é misturada, a vida não tem faixa etária, né? Eu tenho uma caçulinha que ficou órfã aos 4 anos, senti uma dor que eu aos 40 não senti, graças a Deus ainda. Entende? Então, assim, não tem faixa etária, não tem limite de isso pode acontecer nesse momento, nesse espaço, a essa hora da manhã. Não, isso são criações de códigos humanos que extrapolam e às vezes atrapalham o fluir dessa vida real, de alma mesmo, assim, de como a alma permeia as coisas, né? E a contaminação com as outras coisas, assim. Então, assim, eu ficava imaginando, se eu puder, quanto mais eu puder colocar aqui dentro, então, se o título pode ser um espaço de discurso, vai ser literatura, né? Então, entra nesse lugar também, né? É um pouco isso, de pensar essas possibilidades. Então, assim, a gente foi falar, acho que os 15 minutos já não são nem mais 15, né? Agora são 7 ou 4, né? Sei que horas são, mas tudo bem. Minha próxima aula é só 10 para as 9. Se chegar perto disso, alguém grita, E tá, qualquer gente? coisa a gente vai desaparecer da vida de vocês em 3, 2, 1, né? E já agradecendo desde Ó, já, o seu vai né? ser o quê? A mão levantada, Conversa. faz repetidamente, que aí eu vou entender na sua linguagem corporal que a gente está chegando perto do fim. Não, mas é porque eu também que horas que a gente não sei como é que tá isso aí. Mas é só, sei lá, agradecer desde já, né? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, gente. Não, a Vai, gente já tem tempo. Fala que tô querendo ouvir mais, Lu, porque eu mas eu não acho sei o que. que é pra falar. O que é pra falar? Tá, então eu vou te dar um próximo ponto. Vai. Pegando essa conexão enfim, múltiplas camadas, né? Porque eu acho que isso também é interessante de pensar essa relação sensorial da cozinha, né? Porque é isso, né? Assim, a gente estava comentei com a turma, o tanto que alguns movimentos da cozinha, eles antecipam outros sensores, né, que a gente tem, né? Então, por exemplo, você está com a panela quente, bem quente, e você está picando a cebola, né? Já tem primeiro aquele desejo de ouvir o barulho da cebola refogando, que é um dos melhores barulhos que existem, né, na cozinha. E quando você coloca, ao mesmo tempo que você põe, você escuta o barulho, você já está sentindo o cheiro daquele refogado até antes do cheiro chegar, sabe? Então, nesse sentido de uma simultaneidade dos sentidos, que eu acho que que é uma aproximação com o que você está fazendo, né? Assim, olha o Robson, querido. Gente, eu preciso mandar um beijo pro Robson. Ei, que bom que você está aqui com a gente. Aliás, que bom que está todo mundo aqui. Mas trazendo essa simultaneidade, né? Então, assim, é super importante quando você traz essa inquietação com a academia, né, com a ciência tradicional, de formas de saber muito separados, né? E eu acho que até que, enfim, nas artes a gente tenta não fazer assim, né? Não todo mundo, mas, enfim, de uma forma geral é diferente do resto do mundo do conhecimento acadêmico, mas ainda tem uma certa resistência, né? Então, quando você coloca as suas fotografias como performance, as performances como fotografia, o gestual como balé, né? E por aí vai, essas inversões, elas são maravilhosamente subversivas, óbvio, né? Porque obriga a gente a pensar entrar na obra pela palavra ou entrar no movimento pela imagem estática, né? Então, assim, eu acho isso de uma riqueza enorme. E me faz pensar nessa relação temporal mesmo, né? Assim, que também é uma outra coisa bem da cozinha, né? Então, qual que é o tempo, né? O tempo dos instrumentos também, né? E aí, claro, né? Na cozinha a gente está falando de instrumentos como batedeira, liquidificador, faca, o que quer que seja, mas estou pensando em como que a gente joga isso para o mundo da arte, né? Ou seja, o que pode ser um instrumento que pensa pelo viés, né, do relógio, do tempo, mas que se torna uma questão temporal, né? Então, tempo que é do forno, que é um tempo de uma paciência, um tempo de uma observação, de algo que vai acontecer quase que independentemente da gente, né? E tem um tempo que é de uma intervenção, né? Que é o tempo violento, né? Que é um tempo rápido de uma transformação, né? De você picar, picar, picar e transformar
numa outra coisa, né? Então, eu acho que, por exemplo, das suas imagens, eu anotei aqui para a gente pensar na porrada da grelha, né? A porrada da grelha é diferente da calma, né? Do banho-maria, né? Essa paciência da matéria ir derretendo e ficando uma coisa mais, né? Aderindo à panela e tudo mais. Como que você coloca as suas ações do duplo plus, sabe? Porque se tem essa brincadeira, né, da fotografia, que você pode acelerar ou não, não é sempre que você mostra como um vídeo. Então, por exemplo, naquela exposição que a gente estava junto no ano passado, né, no Rumor lá na Caixa, a sua apresentação foi a imagem parada em cima, né? Então, tem esse congelamento da ação, então é quase que esse tempo do banho-maria, de uma assimilação mais da ordem contemplativa, do mundo da pintura, enfim, nessas viagens por aí, mas você sempre apresenta embaixo a possibilidade da subversão, né? Então, várias imagens embaixo, bem pequenininhas, que a gente constrói um jogo, né? E fica ali com o olho passeando e tentando buscar alguma narrativa, porque como tem uma sequência, a gente tem o desejo da narrativa, mas a narrativa não se faz, assim, ou se faz, ela é do nonsense, né? Então, não sei, assim, como é que você acha que essa relação de tempo, né, com essa minha viagem aí de banho-maria? Não sei se você vai entender o que eu tô falando. Não, a gente entende, né? Né? Bora lá. Imagina. Porque aí você falou banho-maria, eu já fui lembrar do Maria Sem Vergonha do Corpus Da Informático. Bia. Eu pensei na Maria Mole, que delícia. Tá vendo? Maria Sem Vergonha. Maria Mole eu não fiz, né? Maria Mole eu ainda não fiz essa Eu foto. amo. Faz Tá? uma. E A Quindim pessoa... também, né? Eu tava lembrando da Nath, esses dias você fez aquela bandeja de também não tem Quindim. quindim, né? Tem que explorar o tempo dos doces agora, né? É. Para tempos Semana... amargos, Muito ovo, quindim, delícia. né? Vamos Posso para o, deixar uns aí na sua portaria para você fazer. Tô cheia de ovo. Benza. né? Mas Mas a questão do tempo, eu acho que volta para o início da nossa conversa, que é o deixar acontecer, né? Então, às vezes, o deixar acontecer é no atropelo. Às vezes é na força bruta do tédio, né? Que não passa, né? O tempo não se esvai, assim. Então, são mecanismos próprios, que é isso, assim. Você está passando de carro numa velocidade, você vê algo na paisagem que você precisa captar. Então, para o carro, volta, né? Às vezes é isso que a Karina diz, assim, né? De você sempre ver, mas você nunca viu. E aí você retoma o olhar para aquilo que, de repente, reaparece para ser vislumbrado, né? E captado ao olhar, né? Então, assim, né? não, mas você não só capta, né? Você interage, você entra, né, nesse olhar. Mas captar também é uma interação, né? Também, Mas você não sabe? acha que tem uma diferença? Porque eu vejo uma diferença de investimento mesmo, né? Porque literalmente você coloca o corpo para jogo. E é no mínimo corajoso. Não é todo mundo que coloca o Eu corpo para acho que jogo. a pior imagem foi uma imagem na subida de Sobradinho, porque era uma imagem dentro numa dessas passarelas que tem na subida de Sobradinho que tinha escrito revolta, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso tirar uma foto diante dessa revolta, porque é no mínimo que eu tô sentindo hoje, né? Então, para o carro, e era aquele horário, assim, 5h30, 6 horas da tarde, que muita gente tá subindo ali. Ali foi uma imagem que me incomodou, porque eu falei assim, nossa, quem tá me vendo? E eu não consegui, meu corpo não conseguiu. Então, meu corpo ele precisou ficar acocorado, né? Em respeito a... Porque eu fiquei pensando, gente, e as pessoas que estão me vendo aqui? E se eu causar um acidente, né? Porque é aquela coisa que quando acontece um acidente, as pessoas diminuem, né? Para ficar olhando o que aconteceu, e aí isso causa um outro acidente, né? A gente tem esses... Né? O Detran sempre avisa, né? Quando você passar por um acidente, não fique olhando, porque você pode causar outro acidente. Dirigindo para o lado, né? Eu dirigi do lado, tal e tal. Então eu falei assim, nossa, eu tô aqui de bandalheira, e aí se a pessoa parar e, ai meu Deus do céu, então eu não consegui, né? Então aí, por exemplo, foi um tipo de tempo, né? Foi o tempo de ver que sim, eu preciso tirar essa foto, mas como tirar essa foto sem causar alguma outra coisa que eu não queira que seja causada, né? Tem uma sequência de fotos que é numa praia, assim, a gente estava indo de Brasília a João Pessoa, e aí nisso a gente passou, né, em algum lugar do Alagoas e eu comecei a ver um monte de carro com placa Maceió, Alagoas, entrando assim num negocinho que assim, gente, esse povo tá sabendo ir para algum lugar que eu quero ir também.
E aí a gente parou assim, no meio, né? Já tá perto da hora do almoço, a gente vai parar para almoçar, vamos ver o que que é. De repente era uma praia paradisíaca, realmente, de coisa meio que de nativo, assim, meio que, né? Meio que mocado, assim. Esse segredinho. Aquele segredinho de gente, eu falei assim, nossa, que presentão, né? E aí o Ari olhou e falou assim, eu quero fazer a morte de Ofélia, né? Ó, Que é uma passagem do balé. Então, são assim, são mais de 120 fotos, que é toda uma, ali foi um outro tempo de imagem, né? Foram mais, realmente foram fotografadas todas as passagens desse, é outro lugar, né? Cada série, e aí talvez, sei lá, talvez esteja 230 séries, né? No Instagram tem menos do que, né? Sendo que algumas séries têm 3 fotos, outras têm 15 fotos, outras têm 80 fotos, outras têm... Né? Então, o tempo também tá aí, né? De como que você ocupa, né? Como que você sabe, a ação chegou ao fim, né? Porque se você tá dançando com a árvore tá dançando com você como? Então, quem tá tirando o par para dançar ali, quando que a árvore cansou de dançar contigo, né? Porque você não vai cansar nunca de dançar com a árvore. Então tem esse lugar também desse outro tempo. Né? Eu estou dançando com a luz mudou, a foto parou. Como que é isso, né? uhum. Então E esse Lu, é isso aí, nessa né? desse tempo, eu tô chegando aqui para o fim, tá? Aham. Mas eu fiquei pensando também que teve um momento que você estava usando sempre 3 imagens, né? Principalmente no Instagram, você fazia essa repetição, né? Então, tem essa dúvida de se é muito pelo formato do Instagram, né? A apresentação do feed, que é de 3 em 3, e mais importante até de se foi por conta disso que começou, né? Como que você se apropria disso, porque você constrói também uma relação temporal, né? Nessa organização de 3 em 3 da imagem, né? Porque, sei lá, podia ser de 6 em 6, podia ser de 9 em 9, né? Então, assim, Sim, tem outra relação temporal que é da repetição, mas é isso, não é uma repetição da ordem da cópia, a gente está falando de uma aproximação e, ao mesmo tempo, como se aquele movimento tivesse uma vontade de ir, mas não fosse, né? Porque não é uma sim. imagem só, né? Então, nesse Aí, completar, ele trava, né? esse Instagram, ele começou como uma demanda da Cristejo, né? De falar assim, você precisa organizar esse conteúdo, né? Então, era uma conversa muito, um lugar assim de troca muito importante que a gente teve com a Cris, assim, dela começar a pedir que a gente repensasse, porque até então era tudo muito, a gente está fazendo porque ele está doente, a gente está fazendo. E aí quando a gente recebeu o prêmio do Transbordo, a gente falou, opa, peraí, virou arte, né? Porque até então era só nosso, né? E eita, agora virou arte. Agora a gente vai ter que organizar discurso, a gente vai ter que organizar apresentação. E a Cristejo, ela fez esse papel assim, de pedir, né? E aí então o Instagram, enquanto essa grande plataforma de pesquisa, a gente sabe que é um lugar de pesquisa entre artistas, curadores, historiadores, por aí vai, né? Então essa questão. E aí, realmente os 3, porque ficava uma questão de visualização do feed, que você ia... Sendo que a postagem não respeita essa cronologia. Então, o último que está lá não foi o primeiro a ser tirado e o próximo a ser tirado. E depois a gente começou a brincar com esse lugar, né? Então, às vezes é a mesma imagem, às vezes a imagem é em preto e branco. Tem uma quebra que, quando ele desencarna, tinha muitas fotos que não tinham sido postadas ainda. Então, nisso eu fiz uma inversão, né? Então, eu voltei a postar as imagens, porque, assim, porque era um pouco dessa questão da crise, assim, de como é que eu vou continuar o Dupla Plus se eu não sou mais dupla, né? Sendo que tem um monte de foto que não foi apresentada em público, né? E aí, nisso eu falei assim, então vamos pelo menos colocar as que já existiram. Então, tem uma faixa preta, né? E aí, nisso meio que vai de trás para frente, assim, as que já haviam sido postadas. Em preto e branco e as que ainda não haviam sido postadas em colorido. Aí depois que passou essa fase de quem é a minha dupla? A minha dupla é o outro, é qualquer outro, não precisa ser ele, o outro, pode ser qualquer outro. E aí começou uma outra sequência, porque eu estou vendo que a maioria das imagens era eu tirando foto dele, justamente pela questão de corpo dele. E depois sou eu, né? Eu que sou o centro dessa produção agora. Né? Então quem é esse outro que vai tirar a foto minha? E aí nisso começou, a tecnologia vai nos abençoando, né? Quando ela não nos trai, ela nos abençoa também, né? Então veio aquele dispositivo do Google Fotos,
né, no celular, que ficava tudo muito ágil, né? E o Google Fotos tem um mecanismo que ele mesmo cria GIFs, né? Ele vai Hum, criando lugares de GIF, né? E aí isso também, dentro daqueles três, tem uns que são GIFs. São esses GIFs espontâneos do Google Fotos que sugere uma ordem, né? Então também eu não brincar, eu só dava ok, valeu pelo GIF, né? Gato, e bora nessa e posta no Instagram, né? Então aprender a brincar com esse espaço também do dispositivo em rede, né? Pensando que né, hoje em dia é outra lógica. Hoje em dia a gente sabe que Instagram, rede social, foi cooptado para um outro espaço de participação no capitalismo, digamos assim. Foi né? Mas é outro lugar agora, né? De entretenimento e tal. Mas era como se fosse uma subversão, né? De também transformar algo que seria arte, que poderia ser vendido por X, Y, Z, numa coisa qualquer banal dentro de um feed corriqueiro em que a pessoa vai de novo, vai ver uma receita de bolo, vai ver um selfie e vai ver algo que, será que isso é arte? Será que isso é ostentação turística? O que será que é isso, né? E é só mais um conteúdo dentro daquele, né? Hoje em dia tem stories, que é uma outra dinâmica, tem outras coisas assim. E eu meio que dei uma segurada, né? De pensar esse lugar do Instagram, assim, né? Eu parei tanto, assim, de fazer postagens, né? Mas eu acho que é um lugar interessante de acesso, né? De acesso, distribuição, circulação, né? A minha mãe está dizendo que adorou. ai, Isolda, que saudade de você. Que bom que você está aqui. As nossas mães, minha mãe também estava aí por aí, Essa mãe estava lá no comecinho, né? é, Mandando para as duas rosas. falando para todo mundo ficar, para eu E ficar ela tranquila. nada. Sim, minha mãe está imunizada. Ai, que alegria, dia lindo. Ai, bom, enfim, estamos nesse momento que tem que comemorar todas essas pequenas conquistas, que não eram para ser pequenas, né, gente? Lu, enfim, nosso tempo deu, mas eu é tão importante isso que você estava falando agora, né? Dessa relação, inclusive com o Instagram, né? Com as mídias todas, porque sim, você tem toda a razão. Hoje em dia virou tudo, é tudo mais monetizado imediatamente, mas mesmo assim você não recusa, né, a plataforma, né, os meios, porque vira tudo instrumento para suas subvenções, né? Então, eu acho que isso também é Olha uma super aula, né? olha o cotidiano. Ou o cotidiano home office. Oi, gata! Ai, gente, Então, enfim. acho que isso é muito bom também, né? Então, assim, tem novas Talvez ferramentas agora para você da brincar. Márcia, tá vendo? Que Hã? apareceu. Desculpa te interromper, mas aí tem essa questão da autoria da Márcia, assim. Sim. Né? Eu não sei a autoria, aonde a autoria em quê, né? Com corpos eu aprendi também que tem que fazer, né? Pode ficar na rubrica corpos, pode, enfim, né? Então, assim, não precisa de autoria. Eu brinco que eu sou um guichê de caô, entendeu? Então, assim, se pegar minha ideia e fazer de novo, fizer melhor, massa. Tem que fazer, né? Então, assim, infelizmente, a autoria não é uma questão que, né, eu nunca, os panfletos não eram assinados, as telas não são assinadas. Por que, Isso é infelizmente, Lu? Porque se o seu trabalho tem esse caráter de porque intervenção, a autoria ela faz sentido, né, de ser recusada, porque você reverbera em todo mundo, né? Assim, seja nos seus panfletos, seja nos imperativos, né? Então, acho que é até mais generoso, assim, né? Porque você coloca, ó, é meu, mas também pode ser seu, tá aí. Não? é exatamente isso. É Ah, exatamente, que lindo, gente. Olha só, como cozinha comunhão, tá vendo? Olha que coisa linda. exatamente, né? Lindo. Lu, eu preciso ir. Infelizmente, foi uma delícia. Falamos de muitas coisas. Até, pô, chequei. Gente, minha lista toda foi Também. sucesso. Bom, então agora divide o pão depois para todo mundo, que vai estar gravado aqui. Depois eu vou passar para a Lu, enfim. Né? A Lu, para quem
não conhecia, super acessível, essa pessoa maravilhosa que vocês acabaram de ver, né? Que compartilha tudo, que chama todo mundo para vambora. Então, tá sempre disponível e essa conversa, tenho certeza que ela não termina aqui. Foi ótimo que todo mundo comentou. Não teve tanta pergunta hoje, mas acho que é porque a gente fica encantado, né, com as histórias e com a forma de contar, né, seu Lu? Porque você tem uma cadência aí do pensamento que a gente só vai acompanhando tudo, né? Enfim, quero te agradecer de novo muito pela sua disponibilidade, pela generosidade de compartilhar o processo, porque acho que a gente cresce tanto, né, quando escuta o processo dos outros artistas, né? Então a gente fica instigado, fica com vontade de fazer outras coisas. Eu falo, nossa, nunca pensei nisso antes. Então, acho isso de uma riqueza enorme. Quero muito, muito agradecer mesmo. E adorei, porque eu estava com saudade, gente. Pandemia dos infernos, governo bizarro que destrói tudo. Então, tem esse momento de contato, de ver o seu rostinho e a sua gata. Né? O Duque do Luar. Duque do Lar. Luar. É Querida, eu quero isso. imensamente, né? E aí eu me coloco à disposição, sempre que possível, né? Para essa troca, né? E esse ânimo de repensar quem somos, né? E Como... como construímos, acho que a gente está no momento de pensar em construir, né, gente? Porque tem muita destruição ao lado, então, Exato. né? Talvez a arte possa ajudar a gente nisso, né? Vamos reformar coisas. Obrigada, Lu. Beijo enorme. Gente, obrigada. Obrigada pela paciência quando faltou o áudio. E até o próximo. Daqui a gente vai para o banheiro, lógico, né? Depois de comer, a gente vai lidar com os dejetos muito em breve. Tá Então, certo. Bem, aguarde. Beijinho. Tchau, tchau.